sexuais contra menores e crianças estão preocupando as autoridades de Sete Lagoas. O juiz da Infância e Juventude, Edilson Rumbelspelger Rodrigues, quer que providências sejam tomadas. O juiz da Infância e Juventude, Edilson Rumbelspelger Rodrigues, convocou a imprensa para falar sobre um problema que vem preocupando as autoridades: o abuso sexual contra crianças e a prostituição infantil. O pior é que, na maioria dos casos, os próprios pais estão envolvidos. O juiz tomou conhecimento e pegou, por exemplo, uma criança de 13 anos que está recolhida no fórum depois de ser abusada sexualmente. Amanhã, esta criança e uma assistente social estarão contando a história aqui no Jornal ETV. O juiz analisa a situação preocupante e faz comunicado à sociedade em geral. Esse comunicado é conclamando toda a sociedade a se unir num movimento de base, num movimento de grande repercussão na comarca, no sentido da gente equacionar definitivamente esse problema, Magela. Porque tem sido extremamente frequente o abuso sexual dos próprios pais ou padrastos contra as suas próprias filhas ou enteadas. Tem sido extremamente frequente. O caso que nós temos aqui hoje, que nós convocamos a imprensa para dar este caso como um exemplo, este caso é tão somente um exemplo. Esta moça, que sofreu gravíssimo, vem sofrendo há mais de ano abuso sexual por parte de seu pai, segundo ela própria nos narra, e em virtude desse abuso, nós imediatamente a retiramos do lar e colocamos numa instituição de abrigo na Casa Mãe Rainha. Mas em virtude deste problema emocional gravíssimo que este abuso causou no psiquismo dessa jovem, ela está justificadamente muito rebelde e, consequentemente, é impossível a sua permanência na Casa Mãe Rainha, onde as moças que estão lá não sofreram o problema que ela sofreu. São apenas moças carentes que estão sendo ajudadas pela instituição, por aquela ONG. Então, consequentemente, ela não pode ficar lá porque ela estava desvirtuando as moças lá de dentro. Por outro lado, então o caso nos voltou, a instituição nos devolveu a menor, a adolescente, narrando este fato, esse episódio, ou esta circunstância de não poder ficar lá. Por outro lado, que evidentemente que nós conhecemos o caso, encaminhamos ofício à autoridade policial para, evidentemente, instaurar inquérito policial contra esse pai. E se a autoridade policial, no início das suas investigações, concluir por indícios veementes de veracidade do alegado por esta adolescente, então que represente ao juiz pela prisão temporária ou preventiva desse pai. Só que isso não aconteceu ainda. Nós já pedimos à autoridade do BET para agilizar essas investigações, ele está agilizando e em breve ele vai concluir se há indícios veementes de veracidade, que eu acredito que sim, e então representar pela prisão desse pai. Mas até o momento isso não aconteceu. Então o que acontece? Ela não pode ficar na instituição Casa Mãe Rainha em virtude dos motivos que acabei de declinar. Não posso ir, em absoluto, seria uma irresponsabilidade inaceitável da nossa parte, do cargo que ocupamos, devolver essa criança para a família, porque o pai dela está lá. E, ao mesmo tempo, nós não temos uma instituição de abrigo onde colocar essa criança. Então, nós tivemos que tomar a iniciativa hostil e absurda de colocar essa jovem dentro de uma cela presa, como se fosse uma criminosa, aqui na sala do guarda-réu do fórum. Então, esta situação, que infelizmente os telespectadores que estão nos vendo podem ter certeza disso, que essas situações que estão extremamente frequentes na comarca, cujo número de casos aumentou vertiginosamente e drasticamente. Então não há como a gente mais se calar. A gente há que exigir do poder público, aí não é pedir, não é solicitar, é exigir do poder público que faça a sua parte, construa um abrigo com toda a estrutura que o abrigo precisa para o acolhimento desses menores, sejam meninos e seja principalmente meninas vítimas de abuso sexual,
para que sejam colocadas lá, para que o Poder Judiciário e o próprio Poder Público Municipal, coadjuvado com o Poder Judiciário e o Ministério Público e o setor psicossocial do Fórum, né, dê um encaminhamento a essas jovens por um período de tempo mais limitado possível, para que a gente então possa devolvê-las à sociedade e devolvê-las à família. Final da edição de hoje do Jornal ETV. Boa noite. Repercute na cidade. PM entrega prêmios a vencedores. Várias crianças e adolescentes de Sete Lagoas vêm sendo molestadas sexualmente, vêm repercutindo na cidade. Hoje vamos mostrar como os abusos estão acontecendo. Várias crianças e adolescentes vêm sofrendo abusos sexuais e, na maioria das vezes, em casa, principalmente pelos pais ou responsáveis. Muitas perdem o medo e denunciam, mas existem vários casos que não chegam ao conhecimento das autoridades. Tem aumentado muito o número e é preocupante, e mais preocupante ainda é saber que nem tudo chega ao nosso conhecimento, né? Porque as pessoas omitem por medo, por ganhos, sabe? Assim, quando as famílias denunciam, a coisa já está quase que sem solução. A nossa proposta é de estimular as pessoas a denunciarem mais, porque a gente imagina e calcula que pelo número que chega, muito mais deve estar acontecendo, e é um crime assim, muito difícil de apurar, porque acontece no interior das casas, das famílias, e muitas vezes com o conchave, contando com o complô da família. E quando chega ao nosso conhecimento, assim, a gente vê que a família tem uma participação, as mães, as madrastas, sabe, a parentela geralmente abafa. Quando chega ao nosso conhecimento é porque já extrapolou. Uma adolescente de 13 anos vem sendo molestada sexualmente pelo próprio pai há mais de um ano. Ela está recolhida na cela de guarda-réu do fórum local, porque não pode voltar para casa e teve problemas na casa de abrigo Mãe Rainha, onde estava recolhida. A menor conta todo o seu drama. Às vezes, quando eu estava em casa, né, ele abusava de mim, quando minha mãe sempre não estava em casa. Então isso eu acho muito errado, né? Porque isso não é coisa que um pai possa fazer com uma filha. Ele te ameaçava? Assim, ele só deixava eu sair ou fazer qualquer coisa, assim, se eu fosse, como se diz, boazinha pra ele, ficando com ele, entendeu? Quando começou, você tinha quantos anos? Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu tinha 12 anos. Eu fiz, no meu aniversário ainda estava acontecendo isso, então foi quando eu denunciei. Eu fiz 13 anos tem pouco tempo. E era com frequência, quase todos os dias? Era sempre, assim, ele me ameaçava muito, né, que eu só ia sair, só ia pra rua se eu fizesse o que ele queria, né. Você agora perdeu esse medo, está denunciando? Eu perdi um pouco do medo. É difícil, mas assim, a gente não pode ficar com medo não, porque senão eu mesma estaria prejudicada, né, aceitando. Hoje você é uma pessoa que praticamente perdeu tudo de bom da sua vida, né? Com certeza. Isso te revolta? Me revolta, sim, porque eu acho que eu poderia ter uma vida como toda menina tem, né? E infelizmente eu não tenho, tendo um pai desse jeito. Começa segunda-feira a 4ª semana de estudos gerenciais da Faculdade de Ciências Gerenciais da Fundação Educacional. Eu, Edilson Rubenspelger Rodrigues, na qualidade de juiz da infância e da juventude da comarca de Sete Lagoas, Minas Gerais, e no uso de minhas atribuições legais previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente em seus artigos 146 e seguintes, e respaldado ainda nas prerrogativas de meu cargo disciplinadas na Constituição Federal e na Lei Orgânica da Magistratura Nacional, assim, a todos os meus jurisdicionados, crianças, adolescentes, pais e responsáveis, à sociedade em geral, e especialmente aos poderes públicos municipais que integram esta comarca, comunico que chegamos a um impasse e a um limite que agora se mostram insustentáveis.
e que me fazem sentir inapto e definitivamente impotente para dar aos gravíssimos excessos praticados contra crianças e adolescentes no seio familiar de diversos lares de nossa comarca o necessário encaminhamento, em especial os odiosos abusos sexuais de que frequentemente temos tido notícia, praticados por pais ou responsáveis contra suas próprias filhas ou enteadas, as quais, não raro, e em razão do desvirtuamento que tais abusos lhes causam, as têm levado ao mundo nebuloso da prostituição, fazendo-as trilhar quase que obrigatoriamente por um caminho sem volta, causando-lhes ainda grande mal de difícil ou quase impossível reparação, graças especialmente à omissão inconcebível e inaceitável do poder público, pois, embora este juízo deva reconhecer as dificuldades de orçamento, porque têm passado todas as municipalidades, não se pode, todavia, deixar de dar à criança e ao adolescente a prioridade absoluta que o legislador muito prudente e sabiamente exigiu. Os casos de prostituição juvenil e até infanto-juvenil têm evoluído de forma assustadora, não tendo estes casos, todavia, se mostrado suficientes para sensibilizar as municipalidades. É chegada a hora de se dar um basta, sob pena das futuras gerações terem de colher os frutos dos desmandos e da omissão do Estado. É chegada a hora do poder público, e especialmente os governos locais, porem as mãos nas consciências e, afinal, se aparelharem de instituições de abrigo nas quais possamos acolher e, via de consequência, proteger, bem como prevenir, a ocorrência desses abusos domésticos e da prostituição que, historicamente, tem levado as civilizações à ruína nas diversas fases da saga humana. Este juízo já designou audiência pública a ser realizada no dia 6 de outubro de 2003, às 19 horas, no Salão do Júri do Foro Judicial desta comarca, na qual esperamos a presença de todas as autoridades responsáveis pelos destinos da sociedade local. E esperamos que desta audiência pública, para o equacionamento definitivo deste vital e gravíssimo problema que tem afligido a sociedade local e, por que não dizer, toda a sociedade brasileira e mundial, nesta nova era hedionda de globalização perversa, da qual a mídia tem sido, se não a principal, ao menos uma das principais responsáveis pelo desvirtuamento dos valores morais, de cuja inversão tem se mostrado a causa preponderante do desmantelamento da família, enquanto célula máter da sociedade humana. Pelo exposto, conclamo toda a sociedade a se unir num grande movimento social de base, não de cunho político partidário, para o qual este comunicado não se presta, mas para que, por ele e a partir dele, se exija o aparelhamento de nossa comarca de abrigos que possam cuidar e prevenir os casos de abuso sexual doméstico, sendo que alguns crimes chamaram a atenção. A crise e as soluções para a banda de música União dos Artistas, a mais antiga de Sete Lagoas. Depois de 24 horas, terminou o julgamento de Nilson Agno da Silva, 25 anos, autor de um duplo homicídio na localidade de Duas Barras, município de Santana de Pirapama. O crime aconteceu no ano de 1998. No dia 25 de janeiro de 1998, Nilson Agno da Silva matou com vários tiros João Alves Lucena, de 67 anos, e sua filha Sirlene Alves Lucena, de apenas 15 anos, com vários disparos, e depois tentou suicídio. O crime abalou a comunidade local e a família das vítimas pedia por justiça. Finalmente, Nilson, que esteve em liberdade durante estes quase 6 anos, foi julgado em Sete Lagoas e condenado. O seu julgamento durou 24 horas. Antes da sentença, Glória Lopes Lucena, 49 anos, mãe de Sirlene e viúva de João Alves, falou de sua expectativa e do drama vivido nos últimos anos.
A sentença será proferida daqui a pouco. Qual a pena que a senhora espera para ele? Para mim, tanto que na força não é pouco ainda. Você falando em 100 anos, para mim não é pouco. Pela perca da minha filha e do meu marido, não representa nada mais. A maneira covarde ainda revoltou mais. E cada dia que passa, eu sinto pior ainda. Que a tristeza, né, a saudade, as faltas que eles me fazem, não tem comparação, né? Filho da senhora estava apenas começando a vida, né? Começando a vida. Criança, né? Ao proferir a sentença, o juiz Edilson Rubens Pelger Rodrigues agradeceu a todos que trabalharam neste desgastante julgamento. De pé, Nilson Agno da Silva recebeu a sentença com pena de 24 anos pelos 2 crimes, pena considerada pequena pela viúva de João Alves e mãe de Sirlene. Ficou justa na opinião da senhora? Não é pouco. Não é pouco ainda para mim. 100 anos, pena máxima, morte, prisão perpétua. O promotor Ângelo Marzano, que trabalhou na acusação, destacou o trabalho da justiça, julgando mais um autor de um crime bárbaro. Esse julgamento ele teve uma participação da comunidade muito grande. Tivemos a presença da assistência de acusação, que eu prefiro chamar de representante da vítima, e aproveito a oportunidade para dizer à comunidade de Sete Lagoas que nós já temos aqui em Sete Lagoas a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. É hora da gente começar a pensar numa associação de proteção e assistência às vítimas de crime. É hora de pensar na vitimologia, até como emenda constitucional, para cuidar daqueles que sofrem com os crimes, e não somente com aqueles que provocam os crimes. O juiz, após o julgamento, decretou a sua prisão e negou o direito de apelar em liberdade. Nilson saiu do fórum direto para a cadeia. O importante é que o dever foi cumprido, né, Magela? E a justiça, né, da nossa comarca, do nosso país, e da nossa justiça mineira, mais uma vez saiu agradecida, com certeza, pelo trabalho, né, cansativo, mas muito responsável de todos aqueles que trabalharam nessa sessão de julgamento. A Justiça de Sete Lagoas está realmente de parabéns. Após proferir a sentença, já foi decretada a prisão do acusado e ele agora vai ser recolhido a uma das celas da cadeia pública. É verdade, é porque a pena foi alta, o regime é integral fechado na medida em que, né, a lei dos crimes hediondos assim determina, então nos pareceu que, infelizmente, nós não tivemos outra alternativa senão encaminhá-lo ao cárcere, né, apesar que ele estava respondendo o processo em liberdade, mas diante do resultado do julgamento, diante da decisão dos senhores jurados, a presidência do tribunal não viu outra alternativa, senão, cumprindo a lei, encaminhá-lo ao cárcere. Final desta edição do Preocupa, inclusive, a Polícia Militar. O comandante do 25º Batalhão de Polícia Militar, Jovino César Cardoso, acredita que, se houver uma sensibilização de todos os segmentos da sociedade, o problema da superlotação carcerária de Sete Lagoas poderá ser resolvido. A Polícia Militar vai continuar desempenhando seu papel de prender os infratores. As últimas ideias surgidas nas reuniões do Conselho direcionam para uma solução do problema. Essas ações são decorrentes das reuniões, né, e da conscientização da comunidade, das autoridades, tendo em vista a situação da cadeia, que é realmente preocupante. E ações têm que ser adotadas para reverter esse quadro. O juiz, inclusive, cita medidas que poderiam ser favoráveis, principalmente nessa liberação desses presos. Mas, a cada dia, a Polícia Militar tem autuado, pelo menos prendido, e são autuados pelo menos 5 presos em Sete Lagoas. E essa situação? Olha, a situação que nós não podemos nos eximir, né, sob pena de termos aí uma situação mais grave. A Polícia Militar vai continuar atuando, vai continuar prendendo, e cabe às autoridades competentes darem destinação devida a cada preso que for capturado pela Polícia Militar. O senhor chega a Sete Lagoas enfrentando uma situação complicada, né, Tenente Coronel? Mas é um desafio, né, e eu acho que eu encontrei aqui uma estrutura muito boa. Encontrei um Conselho Municipal de Defesa Social que, para mim, é inédito em cidades do interior, e eu acredito muito na comunidade de Sete Lagoas. Eu acredito que nós vamos conseguir reverter essa situação. O Conselho Municipal de Defesa Social realizou reunião hoje, quando, mais uma vez, a situação da cadeia pública de Sete Lagoas foi discutida. Várias sugestões foram apresentadas.
A revisão de pena de alguns presos, a transferência dos condenados para penitenciárias e a transferência de cerca de 20 presos menos perigosos para a APAC pode ser a solução para a superlotação da cadeia pública de Sete Lagoas. O juiz Edilson Rubens Pelger Rodrigues, que responde pela primeira vara criminal e pela infância e juventude, participou da reunião. A transferência de presos para aquela ala desativada do CIA, que foi inclusive sugerida, está descartada. Não, eu não diria que nós não permitiremos, a não ser que recebamos uma ordem superior que nos determine a liberação da ala. Mas nós não vamos permitir que presos maiores entram lá por várias razões. A primeira, porque só a presença de presos maiores lá no CIA já causa uma excitação na população dos menores infratores que não estão internados, o que não é aconselhável. Em segundo lugar, porque seria mais uma vez empurrar o problema da cadeia pública com a barriga. Seria uma transferência provisória com conotações de perenidade. A terceira razão é porque aquela área que está desativada não está oferecendo nenhuma segurança. Qualquer criança foge dali, que dirá um preso maior, experiente e até de certa periculosidade. E a outra razão, e nós poderíamos enumerar várias razões, e a outra razão seria que nós já fizemos um pedido na época da doutora Angela Paz, na época da gestão da doutora Angela Paz, nós já fizemos a sugestão no sentido de construir o núcleo 3 lá nessa área desativada. E parece-me que a SAMES, a Superintendência de Medidas Socioeducativas, e o próprio secretário, se não me engano, já estão empenhados, estão com um projeto de fazer o núcleo 3 naquele espaço. E embora esse núcleo 3, a construção desse núcleo 3 vá trazer ainda mais trabalho para a gente, para o juiz da infância e juventude de Sete Lagoas, eu acho que ele é necessário não só para aproveitar aquele espaço, que é um espaço muito bom para construir esse núcleo 3, como também a demanda do Estado para a internação de menores infratores é muito grande. A pressão em cima dos colegas juízes da infância e juventude do resto do Estado e também junto à SAMES é muito grande. Então, se a gente tem um espaço tão bom lá, que pode abrigar aí mais uns 60, 70 internos, né? Então a gente tem que partir para a construção do núcleo 3. Né? Então eu acho que por estas razões e muitas outras que a gente poderia enumerar aqui, que nós somos veementemente contra a transferência de presos para o CIA e de nossa parte nós não vamos permitir. O juiz esteve na APAC no domingo e vê possibilidade da transferência de alguns presos para o local. Eu vi na APAC ali a possibilidade de transferir de imediato uns 10 presos. E fazendo algum remanejamento, poderíamos chegar até 20. Então, numa população, num universo de 160 presos da cadeia pública, certamente a gente encontraria uns 20 de bom comportamento, de temperamento mais calmo, que a gente pudesse levar para a APAC. Então, pelo menos uns 20 presos daria tranquilamente para se remanejar para a APAC. E, além do mais, a APAC, essa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que foi uma brilhante iniciativa do nosso colega juiz de direito de Itaúna, ninguém em sã consciência pode ser contra um sistema desse, né? Mas, entretanto, é colocar remendo novo em pano velho, é sepulcro caiado, que tem a aparência de bonito, mas embaixo são ossos apodrecidos. Quer dizer, não faz sentido a gente ter uma APAC, a gente ter um palácio de Buckingham ali naquele espaço e uma Bangladesh do outro lado da cidade. Quer dizer, não faz sentido nós termos um sistema APAC, né, que lá vivem como se fosse um hotel de 5 estrelas e outros irmãos presos, 160, 190 presos, amontoados na cadeia pública. Então, o meu posicionamento é no sentido da APAC não existir em Sete Lagoas, até que nós tenhamos uma cadeia nos moldes tradicionais decentes. Uma vez temos um sistema profissional decente, uma cadeia pública decente para a administração das penas ou para os presos provisórios decente, aí a gente pode até pensar num sistema APAC. Então, é semelhantemente aos CIEPs do Rio de Janeiro. Não adianta a gente construir CIEPs, né? CIEPs que para a sua administração requer um orçamento muito alto, né? Em que a criança vai lá de 7 da manhã e fica lá até as 6, 7 da noite, com todas as atividades internas, com música,
com aula de música, aula de religião, aula de laboratório, aula de informática, se você tem uma infinidade de crianças em escolas caindo aos pedaços. Então não adianta a gente querer ter uma atitude populista de criar um CIEP muito bonito, mas é um elefante branco que não serve para nada, quando nós temos uma multidão de crianças em escolas completamente desestruturadas para receber essas crianças. Então é mais ou menos semelhante à APAC. A APAC é um sistema extraordinário, né? Mas ele não faz sentido se nós temos do lado uma Bangladesh. Então eu acho que nós temos que botar a cabeça no lugar, ter humildade de reconhecer que nós não temos condições de ter ainda uma APAC, um sistema APAC. Nós temos que ter uma cadeia pública dos moldes tradicionais decentes, que dê ao preso condições mínimas de dignidade para cumprir a sua pena ou para ficar detido enquanto estiver correndo o processo. A Receita Federal anunciou desde ontem a entrada em operação 31 de março para pagar o IPTU 2004 com 15% de desconto. A partir do mês de abril, vale o parcelamento em 10 vezes pelo valor original. Nós estamos acabando de entregar hoje os IPTUs da zona rural e dia 31 vence, nós esperamos que vamos ter um grande número de pessoas quitando à vista. Lagoas será transformada em centro de internação provisória para menores infratores. O local deverá passar por reforma nos próximos dias. O juiz da Infância e Juventude, Edilson Rubens Pelger Rodrigues, acredita que até o final de abril ou no máximo início do mês de maio, o Centro de Internação Provisória para Menores Infratores estará funcionando. A sede do antigo Conselho Tutelar estará sendo reformada para se transformar no centro de internação. Levaremos então o bombeiro, o eletricista e o pedreiro para dizer para nós quanto é que vai gastar de material e de mão de obra para fazer a reforma e vamos partir para a comunidade. Quantas vagas? Eu acho que ali cabe uns 6 ou 7 menores de internação provisória. Seriam menores que já estão no ala do CIA? Internação provisória, nós estamos sempre recebendo menores que foram presos e que o Ministério Público requer a internação provisória. Isso sempre está acontecendo no fórum. E hoje mesmo nós temos no CIO, acho que uns 5 menores que estão internados lá provisoriamente. Então, assim que isso ficar pronto, pelo menos esses 5, né? Esses 5 já são imediatamente transferidos para lá. O Jornal ETV fica por aqui. Para você, boa noite e um bom fim de semana. O Municipal de Defesa Social está lançando a campanha SOS Cadeia Pública. A comunidade em geral deverá participar com doação de materiais. Até que se construa uma outra cadeia em Sete Lagoas, as autoridades decidiram que a laje da cadeia pública será reformada. A reunião do Conselho Municipal de Defesa Social serviu para que fosse lançada a campanha SOS Cadeia Pública, com empresários e a comunidade em geral fazendo doações de materiais. E agora com essa campanha SOS Cadeia, que nós pedimos muito à ETV, né, que sempre nos ajuda em tudo que nós precisamos, e também toda a imprensa escrita também, nós vamos passar para eles esse apelo, pedindo material de construção, seja o que for, tijolo, telha, cimento, tudo que tiver. Às vezes até alguém tem algum restante que não estava precisando, que envie para nós, liga para mim, nós temos o endereço, liga para a ETV e nós temos o endereço onde colocar. Se não tiver quem buscar, nós vamos procurar quem busca e eu tenho certeza que agora a cadeia nova vai ser construída sim. Além da ajuda da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas com doação de R$ 8.000, conforme a aprovação da Câmara Municipal para a reforma da laje da cadeia, são necessários de imediato os seguintes materiais: 3 caminhões de areia, 3 caminhões de brita, 300 barras de ferro 6,3 centímetros de largura, 40 barras de ferro de 8 centímetros de largura, 40 quilos de arame, 1.000 tijolos, 300 sacos de cimento.
Para doar, as pessoas podem ligar para os seguintes telefones: 3773-5472, falar com Graça. 3771-1589, falar com Gersino. 3771-7638, falar com Eudécia. O município colocou 3 terrenos à disposição do Conselho para a construção de uma nova cadeia, com capacidade para abrigar entre 200 e 250 presos. O projeto será votado na Câmara e, tão logo seja oficialmente doado este terreno, o Conselho terá uma conta para receber doações para a execução da obra de construção. O juiz criminal e da Infância e Juventude, Edilson Rubens Pelger Rodrigues, acha que esse é o caminho para resolver de vez o problema carcerário de Sete Lagoas. Nós já vamos realmente partir para uma campanha definitiva, prática, direcionada, objetiva, no sentido de conseguir um material mínimo necessário, a doação de materiais mínimos necessários a você, a ETV, através de você, inclusive, mas ela vai nos ajudar nessa campanha na ETV. Então, vamos partir para a campanha da angariação desse material mínimo para a reforma da laje só a reforma da laje da cadeia pública velha, né, para que esse risco de desabamento não ocorra mais e a vida dos presos e até as pessoas que trabalham lá não sofram risco. E, paralelamente, foi sugerido que a associação do Conselho de Defesa Social, essa associação seja, então, formalmente estabelecida, não é? Com registro no cartório de documentos, abrir-se uma conta em nome dessa associação, para então, depois disso, paralelamente a isso também, vamos escolher um desses 3 terrenos que a municipalidade está graciosamente nos doando, e vamos escolher esse terreno e ao mesmo tempo vamos angariar recursos para colocar nesta conta. E depois, o terreno escolhido, vamos chamar o engenheiro da prefeitura para nos auxiliar nesse projeto, no projeto da construção dessa cadeia, dessa nova penitenciária para aproximadamente 200 a 250 presos. E depois, com o terreno escolhido, o projeto pronto, inclusive a planilha de custos já concluída, então vamos saber exatamente quando é que nós vamos precisar e vamos partir para o empresariado e para a comunidade, para, enfim, né, depositando recursos nesta conta e administrado com toda a seriedade, com toda a transparência e com toda a responsabilidade, partimos então definitivamente para a construção dessa nova cadeia pública que não obstante todos nós magistrados criminais somos extremamente rigorosos no cumprimento da pena, mas tudo tem um limite e eu acho que a cadeia pública chegou a este limite da mais completa desumanidade aos presos que estão lá custodiados. Então eu tenho a impressão que se esse encaminhamento, né, esse planejamento der certo, talvez nem necessite, talvez nem precise de interditar a cadeia pública, né? E seria executado quando esse projeto, doutor? De imediato? O da reforma da laje imediatamente, né? A reforma da laje já agora essa semana já estamos fazendo a campanha, já vamos atrás de empresários para doação